como é que interpreta-se então o texto de Romanos 3, que não há quem busque a Deus? Não há um justo sequer. Então, se não há quem busque a Deus, Deus não dá um start no coração do homem para que ele busque a Deus? Como é que é essa questão? Thales, acho que a grande doutrina arminiana, embora o arminianismo seja lembrado sempre pela doutrina do livre-arbítrio, né, mas essa não é a principal doutrina arminiana. A principal doutrina arminiana, vamos dizer assim, o coração do arminianismo é a graça de Deus. Isso mesmo. É a graça. Como o bispo bem disse, não há fé no mundo que salve sem a graça. Não é fé que salva. Isso mesmo. É a graça que salva. A fé é o meio que se apropria dessa obra de Cristo, dessa oferta de salvação. Iniciativa pela fé. De Deus. Iniciativa de Deus. Então, assim, o ponto que a gente vai chegar aqui nessa discussão sobre o primeiro ponto, que é a depravação total, não é o primeiro ponto no Facts, sim. mas na Tulip é o primeiro ponto. Mas o arminianismo, como eu disse no bloco anterior, ele também tem a mesma teologia da incapacidade do homem de operar a sua salvação. Isso. Há pequenas nuances entre a perspectiva calvinista e a perspectiva arminiana sobre a depravação total, mas os arminianos também concordam que o homem não é capaz de produzir nenhuma obra meritória para a salvação. Então, mas e essa ordem que o bispo Hildo falou? Não sei se vocês concordam com isso também entre vocês dois, né? Mas primeiro vem a regeneração, segundo o bispo Hildo, para o calvinista, primeiro vem a regeneração para que ele ressuscite. Efésios 2, ele está morto no seu pecado. Então, morto não responde. Estou dando aqui, falando, né? Você está falando como um calvinista. Bom calvinista. Então, o morto não responde, né? E aí o morto não responde. Então, Romanos 3 fala que não há quem busque a Deus. Correto. Então, Deus não regenera primeiro para que ele responda? Ou não? Só depois que ele responde que Deus regenera? Não. A gente pode desdobrar isso melhor. Você já está abordando aí um campo que no debate é chamado de Ordo Salutis, ou a ordem da salvação. Como que essa ação de Deus, qual é a cronologia da ação de Deus? Primeiro é a justificação ou primeiro é a regeneração? A santificação entra onde? Que momento que é a glorificação? Existe uma ordem desses fatos, ou a ordem dessas ações de Deus, não? Porque tudo é ação de Deus. A regeneração é a ação de Deus, a justificação é a ação de Deus, a santificação é a ação de Deus e a glorificação é a ação de Deus. Nada é do homem. Mas qual é a ordem dessa? Mas antes de abordar esse ponto, na depravação total, a gente precisa lembrar de uma doutrina muito cara do cristianismo histórico, que é a doutrina do pecado original. Não é possível falar da depravação total sem lembrar da doutrina do pecado original. E aqui está uma grande doutrina que nos distancia, inclusive, do catolicismo romano. O católico não crê nesse pecado original? Nós vamos entrar aqui nesse debate no pelagianismo. O que é pelagianismo, o que é semi-pelagianismo. Então, assim, para não ficar muito técnico para o nosso telespectador, o debate começou com Pelágio, terceiro século, debatendo sobre qual é a extensão do pecado original. Todo mundo crê no pecado original. Só que o que ele provocou no homem? O homem realmente é pecador por natureza? Ele tem uma natureza pecaminosa? Ele peca porque é pecador ou ele é pecador porque peca? Parece uma brincadeira de criança, mas tem uma profundidade teológica muito grande. Sim. Pelágio começa a levantar uma investigação ou uma perspectiva de que o homem não herdou o pecado original de Adão. Ele é o primeiro representante entre os teólogos da patrística, né? Ficou conhecido como heresiarca, né? Um dos heresiarcas. Assim como tem os patriarcas, os grandes nomes da fé como Atanásio, Tertuliano, Irineu. Agostinho, Irineu, tem os heresiarcas, né? Como Sabélio, como Pelágio. E o Pelágio, ele levantou a hipótese e passou a defender que nós não herdamos o pecado original de Adão. Ou seja, Adão, só ele pecou.
Mas ele se tornou vamos imaginar assim, um símbolo ruim. E por imitação, nós imitamos Adão, mas não porque você tem uma natureza pecaminosa. Ele chegou a dizer como se o ser humano hoje nascesse como Adão, sem o pecado Sem original. o pecado. Inclusive, você pode ver essa teologia, esse pensamento na teologia católica, quando, por exemplo, fala que a criança é inocente. E você vê que essa herança está até no meio evangélico. Criança não é inocente. Pela graça de Deus, e aí talvez caiba até discussão se criança é salva, se não é, mas aí a gente vai ter que discutir se ela é imputável dos seus pecados ou não. Mas a criança também nasce com natureza pecaminosa. A criança não é salva porque ela é inocente. Ela é salva pelo mérito de Cristo também. Ela também é um pecadorzinho em potencial. Só que ela não está consciente da sua natureza pecaminosa. É um outro debate. Sim. Uma outra discussão. Mas, por exemplo, qual a extensão do pecado original? O pecado original inabilitou o homem, tornou o homem sem habilidade nenhuma de operar a sua salvação? Ou ele pode tomar iniciativa, andar em retidão diante de Deus pelas suas próprias forças? Conquistar méritos. Conquistar méritos diante de Deus pela sua própria força. Pelágio dizia que pode. Se o homem, então Jesus não morre substitutivamente. Jesus morre como o segundo Adão, como modelo de santidade. Então você imita Jesus porque você tem capacidade em si mesmo de ser reto como Cristo. Logo, a salvação se opera por obras. Então a salvação por obras é a salvação da perspectiva pelagiana. Que não tem nada a ver com o arminianismo. E nem calvinismo. E nem calvinismo. O Agostinho levanta-se como um grande, e ele fez um grande serviço, em restabelecer a verdade do pecado original. Sim. Mas ele foi ao extremo. Ele começou a olhar para o pecado original e pensou basicamente o seguinte: não, o homem se tornou tão decaído, tão mal quanto ele poderia ser, que agora não tem como ele responder mais à oferta do evangelho. Então Deus tem que escolher. Se todo mundo está perdido nessa condição, então Deus escolhe esse para salvação, esse para perdição, esse para salvação. Aí ele começou a construir a doutrina da predestinação incondicional. Negou absolutamente o livre-arbítrio, um pensamento que ele acaba até se aproximando novamente, considerando, né, que o Agostinho tem uma dicotomia em Agostinho, o Agostinho jovem e o Agostinho velho. O Agostinho velho parece que volta-se um pouco mais para as escrituras, enquanto o Agostinho jovem, que é o Agostinho desse debate com Pelágio, ele foi radical, com toda essa herança maniqueísta de trevas e luz, de pecado e graça. Então nós estamos discutindo aqui quanto do pecado original afetou o ser humano. O que o bispo colocou aqui é o seguinte: a graça de Deus vem antes de tudo. Isso mesmo. E a graça de Deus reteve, ou ela foi como um freio motor. Ótimo. O que é o freio motor? Você está numa descida, você sabe que a recomendação aos motoristas aí é que você não desça uma descida, a serra aqui, nós estamos aqui, né, eu desci agora a Serra de Santos, vindo lá de Guarulhos. Você desça engatado. Sim. Porque você não pode descer com o carro no ponto morto. A graça de Deus é um freio motor, ela preservou no homem, ela não permitiu que o homem, ao cair, se tornasse tão mal quanto poderia ser, de modo irreversível, como aconteceu com os demônios. O que aconteceu com Satanás ou com os anjos caídos? Eles também caíram, mas eles se tornaram de modo irreversivelmente caídos, tão maus quanto poderiam ser. E todo mundo sabe, inclusive o calvinista também reconhece, que Adão caiu, perde a comunhão com Deus, mas preserva a imagem de Deus em vários aspectos. Sim, com certeza. Na moral, na bondade, na capacidade de raciocínio. A Imago Dei não foi afetada. Então veja que há uma contradição do pensamento calvinista. Então ele quer dizer justamente o que nós falamos. O homem não se tornou tão mal quanto pode ser. Até alguém pergunta aqui, mas Satanás não é belo? Eu entendo que não. Ele perde
tudo. Satanás perdeu toda a beleza, perdeu toda qualquer aparência de beleza, embora ele se pareça com o anjo de luz, mas porque o belo também é um dom de Deus. E os demônios perderam tudo isso, por isso que são seres terríveis, horrorosos. Mas o homem permaneceu no belo, no raciocínio, na moral, na bondade, embora nada disso seja meritório para a salvação. Então, o arminiano pensa o seguinte: a graça de Deus preservou o homem, e aqui o bispo citou o filho pródigo. Filho pródigo. Mas eu acho que a história mais linda dessa conservação da consciência para responder aos impulsos da graça é o próprio Adão. Sim. Porque Jesus, Deus falou, olha, no dia que você comer do fruto da árvore da vida, certamente morrerás. E aí a pergunta que surge é, ele morreu ou não morreu? Morreu espiritualmente, morreu. Sim. E morreu depois, 950 anos, morreu fisicamente. Né? Então esses dois aspectos dessa fase inicial da morte. Aí tem que entender o que significa morreu. Morreu, ou seja, está apartado. Apartado, Deus, mas não destruído, extinto. Destruído. Ele pode ouvir a voz de Deus, ele reconhece o seu pecado lá, ele está escondido por vergonha do pecado. Essa é a grande cena da graça de Deus, porque quando Adão cai, se vê nu, foge. Aí quando Deus vai, olha, é um modelo da graça, Deus que vai ao encontro de Adão. Não é Adão que procura Deus com problema, ele na verdade foge. Essa é a nossa natureza, fugir de Deus, porque Deus é santo. Mas Deus vai ao encontro de Adão. E ele procura, Adão, onde estás? Essa é a graça preveniente. Isso mesmo. É Deus procura, porque sempre a iniciativa é de Deus, a iniciativa nunca é nossa. Certo. Por mais que tenhamos consciência do pecado, você nunca vai tomar a primeira iniciativa. E aquilo que você colocou do texto, por exemplo, ninguém busca devidamente, ninguém busca ninguém busca pela sua si própria mesmo, força, a ponto de conquistar sozinho e deixar Deus impressionado, falar, é você. Não, ninguém é justo plenamente, ou seja, não é que não existe uma pessoa justa, que nem Noé. Existem pessoas, quer dizer, categorias de justos, mas não é uma pessoa justa que poderia, com sua justiça, conquistar o mérito suficiente para entrar no céu. Todos pecaram. Então não há um justo que não pecou. Até o Noé acabou se embriagando. Ou seja, então todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então assim, ninguém busca Deus pela sua própria força. Exatamente. Como Adão. Mas olha a resposta de Adão. Adão, onde estás? Adão, onde estás? A insistência da graça. Aí Adão responde. Mas ele não estava morto? Como ele responde? A graça preservou Adão. Adão pôde ouvir Deus. E ele mesmo diz assim, ouvi a tua voz. Como ele ouviu se ele estava morto espiritualmente? A graça, é o cenário da graça. Preservando o homem ali. E aí Deus então resgata Adão, veste Adão, né, um símbolo do sacrifício, cobre Adão a sua nudez. Tira Adão do Éden para que ele não coma do fruto da árvore da vida e permaneça nos seus pecados para sempre. Tirar o homem do paraíso foi graça. Proteger a árvore da vida foi graça. O diálogo com Caim, graça. É graça o tempo todo. Sim. E essa graça, aqui está um outro polêmica, né? Para o arminianismo, a graça de Deus é uma só. Sim. Ela é... Graça é graça. Cronologicamente salvífica. A consequência final da graça de Deus é salvar o homem, não é só preservar. O calvinismo faz uma dicotomia na graça, graça comum e graça salvífica. Ou seja, o homem não morreu na hora, ou o homem permanece com alguns aspectos da imagem de Deus, porque é uma graça comum, mas não tem o objetivo de salvar o homem. E a gente vê isso uma ofensa ao caráter de Deus. Como Deus pode tratar as pessoas de forma assim, com acepção de pessoas?